Boa tarde, pessoal. Já comecei com a minha tosse, para vocês se prepararem para minha linda voz que está aqui pronta para receber vocês hoje. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso último webinar do ano. Estou triste, estou feliz ao mesmo tempo, porque todo mundo precisa de um descanso, não é mesmo? Mas prometo que já tenho, inclusive, marcado 2 webinars para janeiro, tá? Venho com tudo, mas também vou dar um tempinho para vocês descansarem. Não se preocupem, tá? A gente vai começar ali na terceira semana de janeiro. Fiquem ligados aí no e-mail, na nossa comunidade, beleza? Que eu vou compartilhar assim que possível as datas dos nossos próximos webinars. Mas vamos focar nesse aqui, que é muito legal, tá? Posso falar por experiência própria, inclusive, vou começar esse webinar com uma história que é como que a Fê ficou com essa voz, tá? Com essa linda rouquidão. Boa tarde, pessoal. Vou esperar só mais um minutinho aqui, porque ainda tem algumas pessoas na fila, tá? Então, para todo mundo conseguir entrar. Pessoal, se vocês conhecem alguém do time de vocês, da organização de vocês, que possam se interessar um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje, sobre inteligência artificial, sobre insights do mercado, manda o link que vocês usaram ou para fazer inscrição ou para acessar a sala, tá? Pode mandar diretamente para essa pessoa e eles conseguem juntar-se a nós também, beleza? Mas, pessoal, se não conseguir, se essa pessoa ou se vocês não conseguirem ficar o tempo todo aqui conosco ao vivo, não se preocupem, tá? Porque a gente vai mandar a gravação e o material compartilhado aqui para vocês, beleza? Então, se fez a inscrição, já recebe o material junto com a gravação, tá bom? Até amanhã, combinado? E até o final da semana ou começo da semana que vem, eu já publico isso também no nosso YouTube e na nossa Academy, tá bom? Bom, pessoal, acho que conseguimos liberar todos aqui da fila. Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso webinar de hoje. Pessoal, vou começar aqui apresentando um time maravilhoso, né? Modéstia à parte, estou me incluindo aqui também, mas essas duas convidadas que tenho aqui hoje são pessoas incríveis que fazem uma diferença gigantesca dentro da Pipefy e que eu tive o prazer de compartilhar um evento e uma experiência em geral incrível na última semana, tá? Mas quem não me conhece, eu chamo Fernanda Cunha, coloquei aqui como Fê Cunha, como sempre me refiro nesses webinars, e eu sou especialista de programas educacionais aqui na Pipefy. Tenho comigo a Daisy, que é coordenadora de geração de demanda, e a Ju, que é representante de negócio, de desenvolvimento de negócios, especificamente para Estados Unidos, tá? US. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o evento que participamos e presenciamos e adquirimos conhecimento semana passada, que foi o AI Summit em Nova York, tá? Já aconselho que vocês visitem o LinkedIn de nós três, depois eu vou mandar aqui os links, porque as três já fizeram um post chorando assim de saudade já de Nova York, mas foi um evento incrível, maravilhoso e que tivemos uma oportunidade de não só mostrar a Pipefy, mostrar o nosso produto, apresentar o nosso valor, mas principalmente entender um pouco desse mercado. Claro, nos Estados Unidos, mas que tinha uma reflexão, que tinha uma abrangência mundial, global, que era muito significante. E logo a gente vai falar um pouquinho mais dos insights, né? Mas eu acho que meu principal um principal momento assim que eu percebi a importância de eventos como esse, não só esse, né? Foi como que duas palavrinhas que carregam tanto peso, né? Que é AI, 2 letras, na verdade, é, já conseguem unir tantas propostas comerciais, tantas, digamos, direcionamentos estratégicos de uma empresa e do mercado. Isso foi em Nova York, a gente conheceu vários brasileiros, vários, né, latino-americanos, nossos amigos latinos,
vários europeus, vários asiáticos, vários americanos e falando, né, tudo sobre um mesmo assunto, né, sobre um mesmo propósito, uma mesma adaptação. Então, pessoal, antes de começar a falar um pouquinho do evento e dos aprendizados, eu queria mostrar para vocês um slide, na verdade são dois slides, que eu reforcei bastante lá, e as meninas também, com os nossos clientes, tá? Aqui eu trouxe em português, obviamente lá nós mostramos em inglês, mas acredito que foi o que mais gerou aquele brilho nos olhos para, né, todos os colegas empresariais lá e todos os potenciais clientes e parceiros com quem conversamos. Mostramos que a Pipefy é o lugar que você tem tudo que precisa, né? Nós temos um lugar para engajar clientes, para otimizar os processos, para criar agentes de IA, para colocar tudo para trabalhar, não só recursos humanos, como todos os recursos tecnológicos e uma orquestração de todos esses recursos, né? Então, mostramos ali como possíveis integrações e fontes de dados e outras ferramentas, governança, automação, até análise de dados, como tudo isso se une em uma plataforma só. Tá? Então, isso foi digamos, uma proposta muito legal que a gente teve para entregar lá. Tá? Pessoal, o print que eu tirei aqui foi recente, então eles não perdem tempo, eles já estão divulgando para o próximo ano, né? Então, eu, Ju e Daisy já marcamos no nosso calendário, né? Dia 9 e 10 de dezembro de 2026. Dessa vez, quem sabe a gente pega neve, não pegamos neve dessa vez, mas pegamos um frio bem legal, menos 11 graus Celsius, não foi fácil, por isso também, vulgo, né? A minha voz, mas com certeza é um evento assim que vai trazer muitos insights e muitos valores para nós, tá? Basicamente, pessoal, é uma feira de IA, né? O Summit é basicamente o que reúne empresas e soluções de inteligência artificial para diversos problemas, para diversas pautas, certo? Então, a gente via hologramas, a gente viu máquinas, a gente viu soluções tecnológicas como a nossa, né? A gente via plataformas, a gente viu palestras. Então, foi um evento que reuniu tudo, tá? Depois, aconselho também que vocês deem uma olhada ali no site e né, pesquise um pouco sobre esse tipo de evento ali, se foi importante até para a empresa de vocês, porque foi uma descoberta muito legal aqui para a Pipefy, tá? E continuando puxando um jabá um pouquinho para a gente aí, eu queria ressaltar como estava o nosso espaço lá. Não era um espaço grande, mas agora vem a justificativa. A outra justificativa da minha voz, a primeira foi frio. Eu sou uma pessoa com rinite, sinusite, bronquite, e aí com isso a minha voz teve, né, chegou no seu limite, a minha garganta ali. Mas qual foi o outro motivo, pessoal? Nós não ficamos sem falar. A gente estava conversando o tempo todo mesmo com, né, qualquer espaço que a gente tinha lá, era esse contato, era geral e foi uma experiência incrível. Então a gente tinha alguns brindes lá, a gente tinha um cafezinho para conversar, bem mineira ali, que nem eu sou. E um ponto muito legal, pessoal. A gente tinha uma plaquinha, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, tá falando We're a stop on the AI Demo Tour, tá? O que que isso significa? Somos uma parada na tour de demos de inteligência artificial. O evento propôs essas tours de demos do produto, demonstrações de produto. E a gente tinha 4 tópicos para submeter uma proposta, para ter a chance de ter 10 minutos para mostrar o nosso produto, para mostrar algum processo, tá? E nós fomos selecionados entre, eu nem sei o número certo de quantas empresas estavam lá exibindo nessa feira, mas foi uma seleção muito legal, tanto que no nosso quarteirão ali de stands, só o nosso que estava com a plaquinha. Isso com certeza foi grande do motivo de todo o movimento e do pessoal querer saber mais sobre a Pipefy, tá? Então, aqui é um pouquinho do nosso time, tá? Aqui são um pouquinho para refletir também o momento ali em que, né, temos pessoas querendo saber mais da Pipefy, mas temos pessoas querendo conversar sobre IA em geral, tá?
nosso querido CMO aqui pegando um cafezinho, e ele foi um também que teve uma oportunidade muito legal de conversar com várias pessoas, mais networking. Isso foi muito importante para a gente. Agora já vai para mim, mas na verdade é para mostrar para vocês o momento da demo, né? Então tive a grande honra de apresentar essa demo pro pessoal. Esses aqui estavam super interessados, especificamente em casos de uso financeiro. Se alguém aqui também tiver interessado, a gente tem vários casos de uso e webinars, tá? Sobre produtos nossos financeiros, de cera de crédito, de contas a pagar, enfim, na nossa comunidade, no nosso YouTube, no nossa Academy, tá? Logo no final do webinar, eu vou mostrar aqui materiais de apoio para vocês conseguirem acessar isso tudo. Mas o mais legal disso tudo, pessoal, é que eu fiz uma demo de 10 minutinhos sobre um processo de esteira de crédito, né, muito específico ao público americano. Então, a gente não está falando de CNPJ, a gente não está falando de CPF, a gente não está falando de, né, Serasa nem nada. Então, a gente está falando de casos de uso, documentos e fornecedores específicos dos Estados Unidos. Então, foi uma solução muito modulada para eles. Mas o mais interessante é que várias dessas pessoas vieram querer saber mais sobre outros casos de uso financeiro, outros casos de uso da Pipefy, né? Então, falo isso para reforçar a ideia que foi um evento de AI, foi um evento de inteligência artificial e de workflows, né? De fluxos ali de processos para solucionar os negócios, tá? Mais uma fotinha aqui de outro ângulo. Mas queria reforçar aqui também que nós tivemos um espaço de palestra também. A gente teve uma palestra de 15 minutos falando sobre ROI, tá? Como atingir o ROI através dos workflows e da AI, tá? Vou apenas deixar esse tópico aí aberto, porque ROI vai ser um tópico que logo vamos discutir bastante, que, né, se as duas letrinhas e duas palavras-chave foram inteligência artificial, o ROI, né, as outras três letrinhas, três palavras, foi talvez a segunda palavra-chave mais importante, não só para a discussão que estava tendo no momento, mas para gerar o interesse mesmo de todo mundo na feira, tá? Então, pessoal, agora eu gostaria de chamar a Júlia para falar um pouquinho aí sobre os insights. Muito obrigada, Fê. Bom, pessoal, muito prazer. Eu sou a Júlia, como a Fê apresentou aí logo no início. Trabalho com o time do mercado norte-americano. E o que eu posso trazer para vocês, assim, dos principais insights, como a Fê mencionou, é que esse evento foi de extrema importância e foi uma oportunidade excelente para a nossa equipe, principalmente no ponto de vista de conexões. A gente conversou com profissionais de diversas áreas, de inovação, tecnologia, de dados, de estratégia e de empresas assim de portes diferentes e segmentos diferentes. Em todas essas conversas, em todos os estandes que a gente visitou e em todas as palestras que a gente teve a oportunidade de assistir, alguns pontos ficaram muito claros sobre o atual contexto em relação à inteligência artificial. O primeiro deles, como a Fê reforçou, é ROI. ROI foi um dos pontos menos mencionados em algumas apresentações estandes, mas o ponto mais procurado pelos visitantes da feira. E por que isso, né? Como eu coloquei aí no início dessa frase, quando que esse retorno no investimento em inteligência artificial vem? Existe muito entusiasmo, existe muito investimento na IA, mas o desafio de gerar esse retorno rápido é significativo. Muitas empresas entram com essa expectativa do retorno de curto prazo, mas na prática os resultados costumam aparecer no médio e longo prazo, principalmente por não existir uma governança ali de dados muito bem estruturada. A gente vê ainda um padrão muito comum de aplicações pontuais da IA, aplicações desconectadas ali com os processos de ponta a ponta e com os indicadores de negócio, e isso impacta essa percepção de ROI.
E é isso, acho que um dos pontos principais é como que a gente está conseguindo trazer essa percepção do retorno de investimento em IA e como que as soluções que a gente contrata conseguem nos provar e nos trazer esse retorno, nos mostrar que os nossos resultados estão sendo alcançados. O segundo ponto, que foi de muita importância e foi um ponto muito latente no evento também, ali no nosso stand, eram várias as visitas de pessoas de cibersegurança, de pessoas que trabalham com tecnologia da informação, e a preocupação com governança e segurança é algo muito latente também. Eu até mencionei para algumas pessoas que eu tive a oportunidade de conversar, que eu tive essa oportunidade de assistir uma das palestras, onde um dos apresentadores perguntou quem criava agentes de inteligência artificial. Vários levantaram a mão, e quando ele voltou com uma pergunta, e quantos de vocês acreditam que a inteligência artificial é segura? Pouquíssimas pessoas levantaram a mão. Então fica sempre essa dúvida sobre o quão seguro é a inteligência artificial. É um tema que tem uma discussão muito ampla sobre até onde a gente pode ir, principalmente nesse quesito, da segurança de dados. É muito importante que a gente trabalhe com soluções que estejam em conformidade ali com as regulações de LGPD, por exemplo, e que nos ofereçam esses mecanismos claros para evitar o vazamento e a exposição de informações confidenciais. E é muito importante que a gente preste atenção que muitos agentes de IA, né, têm essa capacidade avançada, mas essa questão da segurança e do controle ainda são uma incógnita para a parte do mercado. Outro ponto que nos chamou a atenção como um dos principais insights ali dentro do AI Summit seria essa diversidade e a amplitude da aplicação da inteligência artificial. Nem todo mundo tem visibilidade de todas as possibilidades que a IA tem. Eu não tinha tanta clareza de tudo que a gente poderia fazer com a IA, e o evento foi muito importante para isso. Mais uma vez, no stand, a gente teve várias pessoas chegando até nós e sendo bem transparentes. Olha, a inteligência artificial é algo novo para mim. Estou aqui para aprender, entender o que vocês fazem, como que vocês podem me ajudar. E esse é o meu objetivo aqui nesse summit, é realmente andar e entender todas as possibilidades, porque é um tema novo para mim. Então, isso é algo que também ficou muito evidente e que em muitas conversas a gente precisa trazer com mais clareza as dúvidas que a gente tem, onde a gente gostaria de aplicar a IA para que, de forma muito clara, todos consigam nos ajudar ali de forma mais específica, no trabalho com a IA. Hoje existem muitas aplicações isoladas da inteligência artificial, o que muitas vezes impacta no ROI. E é muito importante que a gente tenha esse conhecimento da dimensão da IA, tudo que ele pode nos fazer no processo de ponta a ponta, para que a gente consiga utilizar dele em sua totalidade, para que esse retorno aconteça de uma forma mais rápida. Por fim, pessoal, acho que um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui, que também ficou muito latente como insight do evento, é sobre conectividade e escalabilidade. Então, dentro desse cenário com infinitas possibilidades com a inteligência artificial, a gente consegue garantir essa integração e essa escalabilidade das soluções? Com tanta opção disponível, essa pergunta ela acaba se tornando muito constante também. E quando a gente não conecta, quando a gente não centraliza todas essas operações e possibilidades, o risco é muito grande da gente criando silos e aumentando essa dificuldade do próprio cálculo de ROI. E ao invés da gente facilitar os nossos processos, ao invés da gente gerar eficiência e otimização para as nossas equipes, a gente vai quebrando ainda mais essas operações e trazendo ainda mais desafio para o nosso operacional. Então, é muito fundamental a gente entender a capacidade da orquestração de processos, como que a gente faz isso, para que a gente consiga trabalhar com funcionalidades diferentes da inteligência artificial de uma forma muito bem integrada, muito bem orientada para os resultados de negócio e de uma forma muito escalável. Não vou tomar muito tempo. Acho que esses foram os principais insights que não só eu, como todo mundo que estava ali no evento, a gente conseguiu
perceber como os temas mais latentes de discussão, todas nós, eu, a Fê, a Daisy, que estivemos no stand durante todo o dia, assim como todas as outras pessoas que estavam lá e também participaram das palestras, a gente teve essa percepção de que esses eram os temas mais importantes, as perguntas mais claras e os temas que todo mundo buscava responder, pois essas são as principais dúvidas que a gente tem hoje. É isso. Como a Fê disse, no final ela vai colocar o nosso LinkedIn. Se vocês tiverem dúvidas ou interesse em saber mais dos insights ou aprofundar em alguns dos pontos que eu trouxe ali, fique à vontade para me chamar, que eu compartilho mais com você sobre tudo que a gente viu dentro do universo ali em Nova York. Bora lá, Dê, com você. Boa. Boa tarde, pessoal. Como a Fê mencionou e a Ju puxou agora, eu sou a Daisy, trabalho aqui na Pipefy na parte de geração de demanda. Tive o prazer de compartilhar alguns dias com as meninas em Nova York e a gente estava lá representando a Pipefy nesse evento de IA, CIPA, um dos maiores que a gente tem hoje no mundo, em relação à importância e tendências, né? Eu preparei aqui para vocês quatro principais tendências para 2026, que foi falado lá, e algumas das percepções e insights que a Ju ela trouxe do evento, elas se conectam totalmente assim com as tendências, né? Mas antes de falar necessariamente sobre essas tendências, eu queria que a gente olhasse um pouquinho para o nosso dia a dia fora do trabalho para a gente ver como que a IA ela deixou já de ser novidade há muito tempo, né? A IA hoje ela já faz parte da vida de praticamente todo mundo. A gente usa a IA seja para estudar, ou seja, simplesmente para pedir o chat para ele melhorar um texto, ou até mesmo tomar algumas decisões simples ali no dia a dia, né? Então, ela deixou de ser a tecnologia disruptiva ali e já virou um hábito do nosso dia a dia, né? Eu vejo que o que muda recentemente é que esse comportamento individual que a gente tem, ele começou a migrar para dentro das empresas, né? E quando a gente sai, assim, do uso pessoal e a gente começa a entrar dentro do mundo corporativo, o cenário ele muda completamente, né? O nível de exigência que a gente começa a ter hoje, ele sobe drasticamente, assim. Então, não basta a IA nos ajudar, ela precisa ser funcional, ela precisa ser confiável e ela precisa gerar um impacto real dentro ali da operação daquela empresa, né? Eu trouxe aqui alguns dados que eu acho que são bem interessantes da gente compartilhar e que eles mostram muito bem assim essa transição, né? Esses dados eles mostram que, segundo a Omdia, a gente depois pode enviar esses dados para vocês na cadência de pós-evento. Ele mostra que o mercado de software, né, de IA generativa, que é essa IA que a gente executa, né, no trabalho, ela não apenas responde perguntas e corrige aquele texto, como comentei, né? E ele deve crescer mais de, assim, de 1,5 milhão de dólares que a gente gastou esse ano. Em 2030, ele vai para 41 bilhões. Então, a gente está falando de um crescimento muito alto e de um investimento das organizações muito alto. Isso não é só um crescimento de curiosidade tecnológica, né? Ele começa a ser um crescimento de infraestrutura da empresa, aí agora. E quando a gente olha para a quantidade de organizações hoje que planejam aumentar os seus desenvolvimentos, a gente vê um número corporativo muito grande, né? Então, 72% das empresas, elas planejam aumentar os seus investimentos já esse ano, e quando a gente olha para daqui a pouco, né, para o futuro, 63% das empresas elas já têm feito aí a utilização dessas LLMs corporativas pagas, né? E a gente para de usar a IA, né, o LLM ali, de uma maneira gratuita que conecta muito com o que a gente já falou sobre a segurança, né? Na prática, isso tudo ele tem mostrado uma virada cultural muito clara, assim, né? As empresas elas deixaram de perguntar quem que está usando, e aí a gente começa a fazer uma pergunta completamente diferente, é como que a IA vai funcionar dentro da nossa operação e como que ela vai trazer esse ROI, que conecta muito com o que a Ju acabou de trazer para a gente.
Essa virada ela faz totalmente sentido quando a gente começa a comparar o dia a dia das pessoas, né? Porque um indivíduo ele pode usar a ferramenta gratuita para ganhar produtividade, mas uma empresa ela não vai usar essa ferramenta gratuita para ganhar produtividade. Uma empresa ela precisa de ter a previsibilidade, ela precisa de ter segurança, integração com os sistemas, controle de acesso e principalmente uma clareza de responsabilidade e a segurança ali, principalmente, né, dos dados. Então, quando a IA ela passa a tornar os processos reais, né, que a gente usa, né, igual a Fê comentou aqui sobre esteira de crédito, sobre como que a gente levou isso já voltado para o mercado norte-americano, ela deixa de ser conveniência e ela começa a virar ali, né, um risco, porque são dados que a empresa está colocando dentro daquela plataforma ali, daquela LLM, e ela começa a ter a IA como uma vantagem competitiva realmente ali dentro do mercado, né? E é exatamente nesse ponto que a gente viu que a conversa sobre IA ela começa a mudar de patamar, assim, né? Porque quando a IA vira investimento estratégico, a gente começa a pensar nela diferente, surgem perguntas que antigamente elas não existiam em fase de uso enquanto pessoa física, né? E aí são algumas das perguntas que a Ju trouxe, né? Aqui. E depois dessa virada, então, a gente começa a sair dessa questão muito do indivíduo e a gente começa a tratar exatamente como investimento estratégico e fica claro que a gente não está falando apenas de adoção tecnológica, mas de uma mudança estrutural na forma como que o trabalho começa a acontecer dentro das empresas, né? E é justamente a partir desse contexto que eu queria trazer alguns pontos de tendências que a gente viu ali dentro do evento, que serão as tendências de IA para 2026, tá? Aqui eu já trouxe, né, quatro dessas tendências aí, e a primeira é que a IA experimental ela vai sair do experimento e ela vai começar a ser uma IA operacional. Ela deixa de ser um experimento e ela vira infraestrutura de trabalho. Até agora, a maior parte das iniciativas elas foram muito experimentais, assim, bastante piloto, prova de conceito, demonstrações. E em 2026 a gente vê que isso começa a acabar e a IA ela passa a ser tratada como uma infraestrutura operacional e algo que precisa realmente funcionar todos os dias, lidar com exceções e fazer essas integrações de sistema que a gente trouxe aqui, né? Não se trata mais de testar uma IA, mas de operar essa IA. E isso muda completamente o nível de exigência, confiabilidade, continuidade, impacto. O impacto ele começa a ser mais importante do que a criatividade ou a novidade ali, né? Então, em 2026 a IA ela não é mais um laboratório. Ela já começa a virar chão de fábrica ali, quando a gente olha ela dentro do nosso dia a dia operacional, né? Um outro ponto que é muito interessante, que a gente viu muitas empresas falando e em stands ali, o próprio evento, pessoas no palco falando, foi sobre os agentes de IA, né? E a gente consegue ver claramente a consolidação desses agentes de IA. Eles deixam de ser assistentes e eles começam a executar o trabalho, né? Os debates do AI Summit, eles mostraram assim, um consenso claro, né? A grande revolução não é mais o chatbot. Isso daí já acabou, assim. A grande revolução, ela está em como que a gente vai conseguir ser capaz de colocar um agente para resolver problemas, ser objetivo, executar bem as etapas e colaborar entre si, né? Juntamente, obviamente, com uma pessoa ali, né? Em 2026, assim, esses agentes eles vão passar a ocupar funções claras dentro das organizações. Mas tem um ponto muito legal que eles não estão chegando para ocupar os nossos espaços. Eles estão chegando para nos dar mais autonomia, para que nós começamos a ser pessoas mais estratégicas. Então, assim, revisão de planilha, fazer análises de texto, e-mail, documento,
Isso tudo, deixa com eles. A gente vai começar a pensar agora numa parte muito mais estratégica, né? Eles vão executar essa parte do processo dentro do que a gente definir, dentro do que a gente falar, que é o que eles precisam fazer. E eles começam a surgir ali como um AI workers, né? Colaboradores ali digitais, com responsabilidades, escopo e papel de trabalho muito bem definido, né? Hoje até saiu um vídeo da Marta Gabriel junto com o Calil, nosso CMO. Depois vocês podem olhar tanto no LinkedIn quanto no Instagram da Marta, que eles explicam muito bem esses novos colaboradores digitais, né? E isso marca muito essa transição da lógica de copiloto para coworker ali. Então, ela não vai nos responder apenas, né? Ela vai começar a trabalhar. Outro ponto que foi muito interessante, assim, e que já era algo que internamente também a gente já estava falando, era muito sobre a orquestração, assim, né? Como que a IA ela vai ser um diferencial ali competitivo quando a gente fala de orquestração, né? Basicamente, o modelo ele vai sair, né? O valor ele vai sair do modelo e ele começa a entrar dentro de um fluxo, assim, né? Então, as LLMs elas começam a se tornar cada vez mais parecidos, o diferencial competitivo ele vai se deslocar rapidamente e o que que a gente vai ganhar é quem tem consegue coordenar o trabalho de IA ao longo do processo, né? A gente tem que começar a colocar essas LLMs dentro do processo, né? A gente viu que isso reforça que o maior gargalo da IA moderna, né, é a capacidade cognitiva dela, né? Tem grandes empresas aí com colaboradores full-time trabalhando somente nisso, mas a gente começa a ver que o maior diferencial assim vai ser como que a gente vai conseguir manter um contexto, uma sequência correta de decisões e ter essa passagem de fluxo entre os agentes, sistemas e nós enquanto humanos, né? E é aqui que eu vejo que a orquestração ela começa a nascer como uma disciplina central do trabalho, né? O valor ele não está só no agente isolado, mas na arquitetura que conecta isso tudo, né? Então, o grande diferencial não é a inteligência da IA, mas é como que a forma como ela vai ser orquestrada ali. E por último, é aquilo que eu havia já comentado, né, que a IA ela se integra à nossa força de trabalho, ela não vai para substituir. Então, a gente vai ter muitos modelos híbridos, onde nós vamos conseguir trabalhar com eles. Isso vai se tornar um padrão, assim, e vai gerar um grande impacto organizacional, né? Em vez de substituir em massa, o que a gente vai ter é uma consolidação e que vira um modelo híbrido, assim, onde todos IA e humanos vão estar operando juntos dentro dos processos do dia a dia das organizações, né? Então, ela vai assumir aquilo que a gente, né, que eu já havia comentado, tarefas extremamente previsíveis, repetitivas, operacionais, e a gente vai conseguir realmente se concentrar em julgamentos, exceções, contexto, que é extremamente importante, que é um diferencial que nós humanos temos assim, em relação aos LLMs, que é o contexto, né? A situação, o lugar, onde que aquilo ali ele se encontra, para que a gente consiga tomar boas decisões, né? E isso vai exigir, obviamente, uma grande mudança cultural, uma redefinição de papéis e, principalmente, uma clareza da responsabilidade, né? Porque também a gente não pode pensar que tudo somente será tecnologia, né? E as empresas, elas têm aí que conseguir trabalhar muito bem, ter um ambiente bem dedicado para que a gente consiga trabalhar no dia a dia essa transição como transformação operacional e cultural e não só tipo uma técnica, né? Porque isso no final a gente vai ter algumas vantagens, né? Para finalizar, eu trouxe aqui um dado também que é muito legal e vai sair num artigo que o Luciano, nosso CMO, está escrevendo, que fala muito sobre os AI agents, né? Que em 2025
ele começa a inaugurar, né, 2025, a fase dos agentes realmente funcionais, né, já integrados a processos, aí a começa a ler os dados, executar essas etapas, tomar algumas decisões dentro de alçadas muito bem definidas, alimentando sistemas e pessoas, sempre conectada ali a métricas reais de negócio. E aí, em 2026, a gente já começa a realmente ter essa consolidação da era do AI Workers, né? O AI Team Members. E tem um dado da Gartner que ajuda que 4% das aplicações devem ser usadas, né? Os agentes de AI específicos por tarefa até 2026. Então, a gente sai de 5%. E a gente entra em um ano que a gente tem essa previsão de ter 4% dessas aplicações integradas a esses agentes, né? E esses agentes, eles começam realmente a atuar como parte desses squads, né? Acho que ela chegou a concluir a fala dela. Oi, eu caí. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Oi, vocês Estão me me escutam ouvindo? também? Eu não sei se foi eu que caí ou se foi a Daisy. E se foi nós três. Eu também não sei. Tô sem saber. Eu acho que tudo travou. Acho que foi a Daisy, mas eu também acho que deu um relâmpago aqui que parou tudo. Mas beleza. Daisy, pode É, concluir novamente, por favor, que eu acho que o pessoal só não pegou essa fala final. não, eu só estava trazendo aquela parte, né, que foi o dado do Gartner, onde que a gente passa aí uma mudança, a gente tem 5% desses AI agents, né, específicos por tarefas hoje em 2026. Daqui a poucos dias, né, 2025, daqui a um tempo, 2026, a gente vai ter aí 40% das aplicações sendo direcionadas e integradas a esses agentes, né? Então, para finalizar, assim, essas foram as quatro tendências conectadas muito ali com o que a Ju trouxe. Tentei não ser muito repetitiva ali. Em 2026, que vai mudar realmente o patamar da IA, né? E eu acho que não é sobre se vamos usar, né, a IA. A gente já usa, mas é como que a gente vai fazer essa IA operar com impacto real. E é exatamente a partir desse cenário que surgem essas perguntas fundamentais, que é quanto que o ROI aparece, como garantir a governança e a segurança, e onde que a gente vai conseguir realmente aplicar a IA com clareza, e como que a gente vai conseguir escalar isso tudo sem criar um caos dentro das organizações, né? Gente, é isso, muito obrigada. Espero ter conseguido passar um pouquinho do conhecimento adquirido nesse evento aí. Excelente, meninas. Muito obrigada pelos insights. É, eu acho que, assim, dentro do que eu já falei com vocês, pessoal, no começo, que, né, o aprendizado de respirar inteligência artificial, as meninas conseguiram conectar muito bem os pontos principais em relação a essa IA. Daisy acabou de falar, não é sobre quem usa ou quem não usa. Todo mundo usa. E por menos que tipo assim, né, por mais que você queira usar a IA para tudo da sua vida, você precisa controlar isso e gerenciar de forma correta, certo? E quem não está usando agentes, quem não está usando chatbots, quem não está utilizando a IA para potencializar principalmente a orquestração dos processos e das atividades e rotinas, quando, né, a gente reflete num olhar um pouco mais empresarial, está sendo deixado para trás, né? Então, o que eu gostei muito que eu escutei lá foi inclusive na nossa palestra, tá? Nos comentários finais, assim, e foi uma frase que foi dita tão coloquialmente, mas ficou muito na minha cabeça, que é a IA não tá, a gente sempre fala isso, não vai substituir pessoas, mas a IA vai substituir tarefas. Isso já tá.
Eu estou aqui, eu já falei isso em outros webinars, tá? Eu estou aqui com vocês hoje no meu tempo ao vivo dedicado ao webinar, porque eu tenho no mínimo 10 agentes rodando, executando tarefas para mim que eu não preciso fazer, certo? Depois eu vou conseguir revisar, eu vou conseguir validar. Eu já fiz toda a minha governança desses dados, mas são tarefas que eu não deveria fazer, considerando que eu tenho um agente de IA para fazer isso para mim, com um prompt de linguagem natural. E o que eu queria falar aqui com vocês antes de entrar, eu queria, na verdade, mostrar para vocês o processo que eu mostrei lá na demo, tá? Mas de forma muito rápida. Só para eu explicar um pouquinho do pitch, né? Daquele momento de ganhar mesmo a atenção do pessoal, que foi tão importante. Mas antes disso, a gente colocou aqui uma percepção do que realmente destacou para a Pipefy naquele momento. A gente mostrou que os agentes de IA e os workflows na Pipefy têm uma rápida geração de valor. Então, isso brilhou os olhos, sejam de pessoas de TI ou sejam de pessoas de outros departamentos, RH, financeiro, todos os departamentos. A gente mostrava que entre todas nós aqui, por exemplo, eu, Daisy e Júlia, não tem ninguém de tecnologia. Nenhuma de nós somos de tecnologia. E todas nós sabemos montar um agente que vai facilitar a nossa vida. Mas a gente também mostrou que se a gente não tivesse acesso para isso, a gente não pode. A gente mostrou como que na Pipefy a gente consegue controlar um painel administrativo para determinar quais recursos cada acesso vai ter permissão. E mostramos que isso tudo é unificado. Então, você usa 10 softwares para o processo financeiro. Você usa 5 para os seus processos de RH. Você consegue reduzir isso tudo para a nossa única plataforma. E consegue escalar tudo isso num nível corporativo de segurança, certo? E liberando ali para qualquer LLM. É um ponto que eu vou mostrar aqui daqui a pouco também, tá? Então, quando a gente fala ali do produto da Pipefy, que né, pontos que se destacaram mais ali entre o pessoal, eu mostrei o painel administrativo, que nesse caso eu foquei na parte de AI. Nós temos um disclaimer aqui, um aviso, que foi muito importante para o pessoal. Eles perguntaram muito de certificações que a gente tinha de segurança, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês também. Mas uma das perguntas mais comuns era: essa IA está aprendendo de coisas que eu estou falando? Não, tá? Os dados da empresa nunca são usados para treinar os nossos modelos, certo? Então, isso já é uma segurança que a gente consegue fornecer. Do outro lado, a gente consegue ativar recursos específicos da IA para a sua, né, para a sua empresa. E o mais importante, tá? Isso aqui é o mais importante quando a gente fala de governança de IA, é estabelecer LLM. A nossa segue todas as certificações, segue o modelo da OpenAI GPT-4 e tem até uma explicação ali, né, que esse é o recomendado porque já é o padrão da Pipefy. Porém, a escolha é sua. Então, a governança é muito voltada nesse sentido. A gente não está determinando o que você tem que usar. Você pode usar uma da sua preferência. Nós conversamos com clientes lá que usam Azure, que usam a AWS, certo? E que usam um que está aqui no finalzinho, tá? Que é o próprio. Tem algumas empresas que têm o próprio LLM, que nem o nosso. E eles poderiam configurar isso dentro da nossa ferramenta. Isso já garante também um nível de confiança que eles querem estabelecer na plataforma, sabe? Dentro do assunto de governança e segurança, cara, nossa, eu nunca pensei que eu ia falar tanto essas siglas na minha vida. Eu acho que eu tô rouca só de falar ISO 27001, ISO 42001, mas porque isso foi muito importante para principalmente pessoas da área de tech, segurança e TI, e pessoas assim. Outra coisa legal que a gente viu muitos cargos novos voltados para IA. Cara, tem um cargo a gente é uma mulher que estamos conversando no momento,
que conversou muito com a gente lá, o cargo dela é AI Portfolio Lead. Então, ela é líder do portfólio de IA da empresa. O cargo dela, as responsabilidades dela são garantir funcionamento, governança, escalabilidade de todas as ferramentas IA da empresa. Então, assim, o trabalho dela é, em certa maneira, entender essa segurança também, sabe? Depois a gente pode explicar um pouquinho para vocês o que, que cada um dessas certificações significa, tá? Eu dei o exemplo da 27001 e da 42001, porque a 27001 garante que a gente tem um padrão seguro e formal para proteger as informações dos nossos clientes. E a 42001 é nova e específica para o gerenciamento de IA, com responsabilidade, ética e seguindo todas as expectativas regulatórias. Então, além disso, a gente tentou reforçar pontos de segurança da própria plataforma, que a gente tem o single sign-on, que a gente tem a autenticação de dois fatores, a gente tem a complexidade de senhas, né, como vocês sabem, tem até os avisos para deletar pipes e cards. Falamos muito sobre modelos de implantação, né, que tem muito a ver com a questão de nuvem, né, como tem o espaço single tenant e multi-tenant e tal. E, cara, em geral, foi sobre como que a Pipefy consegue garantir essa forma de uso da IA, né? A forma como vendemos Pipefy lá, esse uso da IA para poder solucionar as questões ali né, nas empresas e nas propostas que os nossos clientes e leads tinham naquele momento, tá? Pessoal, vou dar uns últimos minutinhos aqui para dúvidas, tá? Se quiser mandarem aí qualquer coisa, a gente vai ficar de olho, tá? Boa, eu vou mostrar aqui um exemplo, tá? Pessoal, eu tenho esse processo em português, novamente, uma versão brasileira, tá? Então, uma versão com CPF, com CNPJ, com plataformas que já conhecemos. Esse exemplo que eu vou trazer aqui é muito voltado ao que foi mostrado para o público americano, tá? Mas que funcionou para o público global, que eu falei que a gente tinha lá, mas já vou mostrar, beleza? Gostei muito do comentário da Bruna aqui, é exatamente isso. Deixa eu compartilhar aqui, pessoal. Eu acho que eu vou compartilhar essa tela mesmo. Só vou sair da full screen aqui. Está certo. Vocês conseguem ver? Certinho? Ótimo. Seguimos. Perfeito. Deixa eu dar um zoom aqui, porque deve estar um pouquinho pequeno aqui, tá? Pessoal, novamente, o processo que eu mostrei lá teve o desafio de ser realizado ali em 10 minutos, né? E eu precisava reter a atenção da galera primeiro e concluir com os benefícios, né, e as grandes vantagens que temos aí desse processo. Mas eu destaquei alguns pontos aqui que muitos de vocês já devem saber, como pessoas que já conhecem a carinha da Pipefy. Eu tive que explicar um pouquinho do Kanban, tive que explicar um pouquinho que em cada fase é muito importante que a gente tenha uma descrição para que sabemos aqui o que está acontecendo em cada fase, tá? E normalmente, tá? Um caso de uso aqui que eu mostrei acabava no nível de aprovação 1 para a gente reforçar aqui que pode ir para o nível de aprovação 2 e pode depois seguir para formalização de contrato, para, né, soluções de problemas ali, caso tenha, e, enfim, chegar na aprovação ou, né, na recusa aqui desse pedido de crédito, tá? E outro grande destaque aqui, tive que mostrar um pouquinho aqui dos campos também, né? Os diferentes tipos de campo que representam os diferentes tipos de informação no nosso processo. Mas o grande destaque aqui é que eu tinha que colocar somente o nome da empresa, usamos a Pipefy como exemplo, ou qualquer identificação ali do negócio, e um documento financeiro, tá, pessoal? Que nesse caso eu usei um balance sheet, tá? Que é basicamente aqui um documento que a gente criou para a Pipefy, mas assim, testamos até, fiz essa demo com vários outros clientes lá, a gente testou até com outros documentos, mas esse aqui é um documento que a gente testou para, né, ver como que essa solicitação específica do crédito ia funcionar.
A criação é muito fácil, porque a gente só sobe duas informações, certo? E quando a gente olha o card, a gente já deixou aqui uma explicação dos agentes que estão funcionando. Então, a gente tem dois agentes nessa fase, mais dois agentes na outra, na próxima. Então, aqui a gente tem o check business e o credit risk, né? Cada um vai preencher esses dois campos aqui, certo? E colocamos um resuminho o que cada um fazia, basicamente, certo? Deixamos para apresentar os prompts e tudo que os agentes se consolidam ali, principalmente nos agentes 2.0. Quem participou desse nosso webinar já viu a carinha nova dos agentes. Então, vocês viram como que primeiro o processo funcionou e depois eles viam aquele prompt. E o preenchimento dos campos aqui, pessoal, fica de um jeito diferente que fica no report. Entendeu? Que é basicamente o que a gente vai ver depois, sabe? Não sei se vai aqui nos segundinhos que a gente tem, porque eu não tenho muitos minutos para mostrar, mas eu tenho aqui o que a gente fez no próprio evento. E aqui, ó, na primeira fase, vocês vão ver que o formato é diferente. É o mesmo documento, tá? Ah, não, aqui nem tem o Business ID, deixa eu ver outro aqui. Ah, já passou de fase, então aqui já completou. Aqui, tá aqui. Então, esse é o que eu preenchi agora. Vocês estão vendo aqui que esse formato não é o que vocês conhecem de preenchimento de campo. Então, isso a gente usou através do prompt para transformar esse formato. Um pouquinho mais complexo, envolve um low code. Mas essa não era a minha proposta na demo. Minha proposta na demo era mostrar como que a gente consegue ter um formato de relatório completo em relação ao risco, né, análise de risco e como que funciona aqui toda essa análise da companhia, em geral, tá? E o mesmo vai acontecer nessa fase aqui. A gente tem, ele, um já foi preenchido. Então, olha como que ele fica aqui, pessoal, nesse campo. Vocês vão ver que quando esse card ir para a próxima fase, vai ficar num formato diferente. Isso tudo é possível de se fazer através do prompt, tá? E a análise de risco também, que é um que demora um pouquinho mais, mas já foi, para completar esses últimos três. Novamente, olha como que fica o formato aqui. Isso tudo é a nossa regra, é o que a gente fez no prompt para deixar bonitinho no formato de report, de relatório final, tá? Já moveu, tá aí num estágio agora de validação, que já fez o resumo. Pessoal, para mim o valor desse processo é rapidez. E nem deu 4 minutos, deu 5 minutos que eu tô aqui conversando com vocês e tudo isso já aconteceu, tá? Mostrando para vocês. Já tá aqui, tá? 6 dias, aqui. E eu precisava que chegasse aqui, certo? Então, essa era o grande valor do processo também. Aqui, ó, aquele formato que vocês viram da tabela de indicadores, não era tabela, agora é. E tem um resultado final, uma nota final aqui que demos, no caso que demos através da IA. Esse aqui, ó, tá deixando claro que o conteúdo foi gerado pela IA. Uma análise final, interpretação final dessa IA. Assim como, né, um resumo de todo o background check, né, toda a conferência ali de histórico da empresa que foi feita, assim como a análise do crédito, tá? Esse aqui foi o limite aprovado pela IA. Se a gente abrir isso de novo, vocês vão ver o lindo formato, que foi um sucesso para o pessoal verem isso aqui nessas palavras, nesse formato. Recebe e-mail, tá? Então o pessoal recebe e-mail ali falando que tem o novo pedido de análise de crédito, o que foi liberado e o que não foi. E aqui, pessoal, a gente tem uma decisão final. Nesse momento, eu usei um dos argumentos que usamos, por exemplo, com uma pergunta que pode aparecer, que é como vocês evitam a alucinação da IA. Eu falei sobre o nosso novo recurso da IA, que é o IDP, que é a inteligência ali de processamento de documentos. Fizemos um webinar sobre isso também, tá? No começo de dezembro. Tudo isso tá nos nossos materiais de apoio. Falei também, pessoal, sobre clareza e detalhes no prompt. Isso é tudo. Se você explicar para a IA tudo que ela tem que fazer, é uma bela maneira de evitar a alucinação. E, por último, falei da estratégia de envolver um humano no processo, pelo menos nessa decisão final. A decisão final pode ser feita pela IA? Sim, nesse caso seria feita até corretamente, tá? Mas
considerando um processo muito importante, considerando algum contrato, considerando algum valor específico, envolvam um humano apenas na revisão final. Eu falei com vocês, a IA vai substituir tarefas. A- Pelo menos a grande maioria das tarefas, a gente quer que ela substitui. Eu não quero estar fazendo coisa que a IA vai conseguir fazer por mim. Mas uma decisão final pode ser que a IA não consiga fazer, e o certo é eu ou qualquer outro humano fazer. Certo? Então, aqui, pessoal, depois eu consigo mandar esse processo para quem quiser, tá? Novamente, eu tenho a versão dele em português. A gente mostrou alguns agentes, mas o grande foco aqui, pessoal, era nos comportamentos, tá? Então, o que que a gente mostrou? Que sempre precisa de um gatilho, uma coisa que acontece dentro do processo, e o resto tá no prompt, tá? Aqui o nosso objetivo, a metodologia, colocamos exatamente o cálculo que deveria ser feito. Isso tudo aqui, pessoal, foi feito pelo nosso time, especificamente da unidade de negócios financeiro aqui da Pipefy, baseado em melhores práticas de mercado e melhores aplicações. Se a sua empresa, a empresa que viu a demo, tinha outras, que caiba outras aqui. O prompt é nosso, certo? Aqui o formato, certo? E tudo isso foi possível também com o processamento inteligente de documentos. Eu falei inteligência de processamento de documentos, quase a mesma coisa, tá? Mas é justamente um recurso novo que nós temos para leitura de documentos, especificamente, tá? Que vai garantir uma acurácia ali total. E quando a IA notar que tem alguma coisa errada que ela não conseguiu ler, ela vai fazer uma coisa muito legal que todo mundo aqui deve aprender a fazer. Ela vai admitir que não sabe. Não, não consigo. Favor envolver um humano para supervisão. É difícil a IA admitir que não sabe. É bem raro, inclusive. Normalmente ela vai inventar, isso que é alucinação. Alucinação é a IA não saber o que fazer, ela tem algum complexo ali de não querer admitir que está errada e vai inventar. Com esse nosso recurso e esclarecendo isso também no prompt, vamos ser super gentil no prompt, assim, tudo bem, está errado. Vamos agir fingir que a gente é terapeuta dela. Tudo bem estar errado, tudo bem não entender o que está escrito nesse documento. Só peço que, no caso que isso aconteça, que você tenha alguma dúvida, favor envolver um humano nessa estratégia. Manda um e-mail, né, manda uma notificação, o que for. Certo? Então, pessoal, basicamente esse é o processo que mostramos. O pessoal gostou bastante. Esse mostramos na demo, mas a gente tinha vários outros aqui, né? Esse é o nosso espaço específico de Estados Unidos. Então, a gente tinha vários outros exemplos aqui, tá? Mas espero aí que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouquinho com a gente, com o que a gente aprendeu no evento. Com certeza, temos muito aqui a considerar para o ano que vem. Mas uma coisa que eu acho que Ju e Daisy também estão bem validadas, assim, é que a gente está no caminho certo, né? A gente está no caminho de orquestração e de agentização da IA, tá? Então, pessoal, se vocês querem aí qualquer ajuda com o processo de vocês, querem esse modelo que eu acabei de mostrar, querem exemplos de prompt, preencha o link aí. Eu vou mandar o link aqui fora do QR Code também, tá? Um momento. Mandei muitos links aqui no chat. Favor pegar esses links, mas vocês recebem e-mail de todos esses materiais e eu vou colocar esses links aqui também, tá? Então não se preocupem. Já mandei aqui o link final. É, Peço que deem uma olhada nos posts do LinkedIn. A Marta é uma querida colega ali da Pipefy e do Luciano, que é o nosso CMO, e fez um vídeo bem legal ali falando sobre os aprendizados do evento também, tá? E, pessoal, para fechar aqui, eu só queria mostrar para vocês o slide dos nossos materiais de apoio, tá? Então, como vocês vão receber isso, nem vou mandar esses links aqui, porque já temos muita coisa no chat. Mas tem link da nossa playlist com casos de uso, tem alguns templates, tem alguns e-books, tem a Pipefy Academy, tem a nossa comunidade, tem a nossa central de ajuda, tá? Tudo para apoiar vocês ali nesse aprendizado aí de IA e de Pipefy, tá bom? Então é isso, pessoal. Um agradecimento final aqui para a Deise e para a Ju. Vou mandar aí o material para todos. Todo mundo tem meu e-mail também, então se tiver alguma dúvida, podem me mandar, tá? Pessoal, vejo vocês nos nossos webinars mês que vem, ano que vem também, tá? Feliz Natal, feliz festas, feliz Ano Novo. Estou sempre aqui ali para qualquer dúvida, qualquer apoio que quiserem, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigada. Tchauzinho. Muito obrigada. Tchau, tchau.